E aí, mami, papi, curioso, você sabia que existe uma teoria para a sexualidade da infância até a adolescência? Freud, que foi um psiquiatra muito famoso, ele descreveu algumas etapas que têm que ser seguidas na infância. Caso elas não sejam seguidas, isso configura alguns problemas. E isso tem muito mais a ver com a sua criança do que você imagina. Tem a ver com a chupeta, com colocar luvas na mão e muito mais. Fique aí, esse é o Pais e Kids, eu sou o Dr. Gilde, roda a vinheta. Em primeiro lugar, é preciso te explicar que Freud fala da sexualidade de um modo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, para ele, a sexualidade não se refere ao genital, como a gente está acostumado a relacionar, principalmente com os adultos. Mas não, se refere ao corpo inteiro. Então, todo o corpo é fonte de prazer. Por isso, ele fez uma teoria que já inclui a infância. E o que ele fala nessa teoria? Que em cada parte da vida da criança, essa sexualidade, essa zona de prazer está concentrada em uma parte específica. E eu vou destrinchar um pouco essas partes para vocês. Então, começando em primeiro lugar pela fase oral, que é a primeira fase que a criança passa. Pela qual a criança passa. Ela acontece até antes do nascimento, afinal, quem nunca viu uma ultrassonografia com a criança ali chupando o dedo? Então, ela acontece basicamente antes do nascimento, mas eu vou colocar de 0 até 1 ano de idade. E é a fase que a criança concentra todo o seu prazer na boca. A segunda fase é a fase anal, que acontece de 1 ano até 3 anos. Essa fase é justamente a fase que a criança começa a controlar os seus esfíncteres, que eu expliquei ali no vídeo de micção, do desfraude. É a fase que ela começa então a controlar a urina e o cocô, e por isso ela desenvolve um prazer nessas ações. Fálico significa o genital, tá, gente? Então, ela compreende a idade de 3 anos até os 6 anos. E coincide também com aquela fase em que a criança está fazendo desfraude ou já foi realizada e ela começa a ter uma noção maior do seu corpo. O seu corpo está ali mais sem roupa, sem fralda, então ela começa a se descobrir mais. Eu falo bastante ali no canal sobre a masturbação infantil, que pode começar a partir dos 2 anos. E a masturbação infantil tem muito a ver com essa fase. Mas essa masturbação, como eu sempre falo, não tem a mesma conotação do adulto. É uma masturbação mais no sentido de descobrir seu corpo, que está ali mais sem roupa, mais sem fralda. A fase de latência também, como o próprio nome diz, é uma fase em que está dormindo, digamos assim. Ela compreende o período entre 6 anos e a puberdade. E a puberdade vai depender de cada criança. Cada criança entra na puberdade em uma época diferente. Essa fase, a criança não tem um prazer específico em uma região específica do corpo. Ela tem, na verdade, o prazer mais na habilidade social. Então, é a fase em que ela está na escolinha, que ela está desenvolvendo aquelas habilidades sociais, a comunicação com outros colegas e também com outros adultos. A próxima fase, então, é a fase genital, que compreende o período entre a puberdade até a vida adulta. E a fase genital, que acontece aqui na adolescência, é a que a maioria das pessoas conhecem. Então é a fase em que a pessoa, o indivíduo, vai buscar outra pessoa para se relacionar e o prazer volta para o genital. Então agora que você já sabe sobre essas fases, eu vou te explicar como que deve ocorrer a mudança de uma para outra. Freud, para isso, usou a analogia do campo de batalha. E como que é isso? Ele disse que
Para uma fase começar, a outra anterior deve estar totalmente resolvida, senão pode ocorrer problemas depois. Então, comparando a um campo de batalha, vamos supor que aqui desse lado a gente tem uma tropa e do outro a gente tem outra em guerra. Se essa tropa consegue invadir a outra de uma maneira eficaz, ou seja, todo mundo aqui foi eliminado, isso tudo vai ocorrer bem. Agora, se essa tropa só consegue invadir um ou outro aqui, eliminar um ou outro, então vão ficar outros adversários para trás, atrapalhando essa tropa inimiga de prosseguir. Isso tudo, então, pode ser comparado com essas fases. Se a fase oral não é totalmente resolvida, ela fica ali atrapalhando a fase anal, por exemplo, que vem depois. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com minha criança? Tem tudo a ver. Lembre-se sempre que, por exemplo, na fase oral, a criança tem o prazer na boca. Então a amamentação é uma das principais fontes de prazer nessa idade. Se a amamentação é acabada, é interrompida de forma abrupta, isso pode trazer problema para essa criança lá na frente, como por exemplo uma psicose ou um problema psiquiátrico. Esse exemplo que eu usei pode acontecer também nas outras fases, é claro, relacionadas cada uma com a sua situação. Eu vou fazer mais para frente alguns vídeos sobre cada fase especificamente, explicando o que pode ocorrer de problema em cada uma delas. Se você quiser ver, clique no inscreva-se para que o YouTube te avise e fique ligado. Eu vou nessa, tchau, até o próximo.